Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h18. Expectativas sobre a prorrogação do auxílio emergencial. O ministro da Economia, Paulo Guedes, sinaliza com mais 2 ou 3 parcelas do benefício. Sátiro Salles. Mais um aceno sobre a ampliação do auxílio emergencial. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta segunda-feira que o governo deve sim prorrogar o auxílio emergencial por mais 3 meses. De acordo com o ministro, a decisão final sobre o número de parcelas será tomada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Cidadania, João Roma, com base em dados mais concretos do Ministério da Saúde sobre o ritmo de vacinação dos brasileiros. Os estudos no Ministério da Economia criam 2 cenários. Em um dos cenários, se toda a população adulta for vacinada até o fim de setembro, o auxílio teria mais 2 parcelas. E no segundo cenário, se a vacinação para pessoas com 18 anos ou mais se estender até o fim de outubro, o benefício teria mais 3 parcelas. Em 2020, na primeira fase do benefício, o governo federal pagou parcelas de até R$ 600. E na segunda etapa do programa, este valor foi reduzido pela metade, mas ajudou a economia a recuperar o fôlego. Em 2021, o auxílio emergencial pago a partir do mês de abril tem 4 parcelas que variam entre R$ 150 e R$ 375. O valor do benefício, que terá em junho a última parcela a ser paga no início de julho, deve permanecer o mesmo com a prorrogação. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. São 7h20. Jornalista Beto Almeida, é mais um aceno do Ministério da Economia sobre a prorrogação. Como o Sátiro disse, o número de parcelas a ser definida pode depender também do ritmo da vacinação, mas no cenário da economia traçado pelo governo federal, serão mais 3 parcelas do auxílio emergencial. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Essa nova intervenção do ministro Paulo Guedes, Luzenor, sobre essa questão da prorrogação do auxílio emergencial, deixa mais claro qual é o entendimento do governo a partir da previsão feita pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem dito o seguinte, que até outubro há uma expectativa de que toda a população adulta do país esteja vacinada. Então, é com este cenário que ele está trabalhando para exatamente prorrogar até esse mês de outubro, até o próximo mês de outubro, o auxílio emergencial que já terminaria agora, no mês de julho. É bom que se diga isso. E olha, essa extensão ajuda principalmente, lógico, as famílias vulneráveis. Uma forma de manter a assistência social às pessoas que perderam o emprego durante a pandemia, que estão com dificuldade de pagar as contas, enquanto a vacina da Covid avança pelos estados. A expectativa é boa, é justa, o Ministério da Economia precisa fazer isso, a decisão vai ser feita por meio de medida provisória, o governo só vai definir como vai ser exatamente os recursos do orçamento extra que vão complementar esse pagamento dessas parcelas até o mês de outubro. E isso, diga-se de passagem, enquanto o governo não apresenta o que ele chama assim de vitaminada que ele pretende dar no chamado programa do Bolsa Família. Ou seja, um programa assistencial com um benefício maior para as famílias que precisam, que têm alto grau de vulnerabilidade e que ele, logicamente, tem que concluir até o final desse ano, essa nova proposta do Bolsa Família. Essa questão do auxílio emergencial, a gente tem que dizer o seguinte, o governo já sabia que iria trabalhar, Luzinor, com a extensão. Restava saber a pressão sobre os valores, porque ela existe. Há uma expectativa de que o governo pudesse aumentar esse valor, não chegar a 600, mas melhorar no que existe hoje, que é essa média variando de 150 a 375 reais, mas ele já descartou, o valor vai permanecer o mesmo, o que vai garantir aí são os 3 meses, ainda assim há essa expectativa gerada por conta do que virá em torno do novo programa do Bolsa Família. E nessa área de assistência social, jornalista Beto Almeida, o governo federal quer criar um benefício
benefício especial para órfãos da Covid-19 dentro da reformulação do programa Bolsa Família que você acaba de fazer referência. O valor em estudo está entre R$ 240 e R$ 250 por mês por criança e adolescente, segundo simulações feitas pelo Ministério da Cidadania. O benefício seria dado automaticamente para crianças e adolescentes de famílias incluídas no programa de transferência de renda em que um responsável familiar, cônjuge ou adulto tenha falecido em decorrência da Covid-19 desde o início da pandemia. Pelos estudos, o benefício será pago até os 18 anos de idade. Luciano, o projeto ele tem um impacto social grande, porque as mortes em decorrência de Covid apontam um crescimento grande, Luciano, de mulheres que deram à luz e acabaram falecendo. Mostra o crescimento de famílias monoparentais, como se chama, que ficou apenas com um parente vivo, que aumentou o número, logicamente, de órfãos e viúvos e viúvas. Então, por conta desse quadro que modificou e muito a composição das famílias, nada mais justo do que incluir dentro desse programa de benefício essa ajuda aos órfãos nesse período tão crítico em que famílias foram desfeitas, em que famílias foram dilaceradas pela Covid e principalmente, Luciano, caíram numa vala maior da pobreza. Se o governo não chegar junto a essa fatia da população, nós vamos ter aí uma maior dificuldade de literalmente quebrar esse ciclo da pobreza. Vínhamos no crescimento, vínhamos numa assistência razoável, mas tudo isso agora foi literalmente jogado, como se diz, por água abaixo, e o governo precisa reagir a isso. São 7h24. Um levantamento feito por entidades da área da educação mostra um alto índice de abandono nas escolas. Quase metade dos alunos que abandonaram as aulas afirmam que voltarão aos estudos após a vacinação terminar no país. O Sátiro Salles volta com essas informações. O estudo Juventudes e a Pandemia do Coronavírus, realizado pelo Conselho Nacional da Juventude, em parceria com a Fundação Roberto Marinho, Mapa da Educação, Provir, Rede Conhecimento Social, Unesco e Visão Mundial, revela que quase 47% dos alunos que abandonaram as salas de aula pensam em voltar após o fim da vacinação. Segundo ainda a pesquisa, 36% dos brasileiros dizem que precisam de garantia de renda básica ou auxílio emergencial. A pesquisa ouviu 68 mil jovens de 15 a 29 anos de todo o Brasil, entre os dias 22 de março e 16 de abril. Para a diretora executiva da Rede Conhecimento Social, Marisa Ville, esses jovens estão falando que ajudem a gente a lidar com a crise econômica e sanitária e garantir o nosso sustento, que a gente volta. De acordo com a pesquisa, 43% disseram que já pensaram em parar de estudar desde que suas rotinas foram alteradas pelo coronavírus. Na primeira onda da mesma consulta, realizada em junho de 2020, este percentual era de 28%. O estudo indica ainda que 6% dos jovens efetivamente trancaram a matrícula. Os principais motivos que levam jovens a interromper os estudos são financeiros, 21%, e dificuldades com o ensino remoto, 14%. Com redação do site Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. É um retrato de uma dura realidade, Beto Almeida, que teremos que conviver por muito tempo no Brasil. A pandemia, Luciano, de Covid provocou outra pandemia, que é a pandemia do abandono e da evasão escolar, e aumentou ainda mais a desigualdade na educação. Isso não é coisa pouca, não. Olha, eu estava vendo aqui, enquanto a matéria era lida aí, Luciano, colocada, um estudo do Unicef mostrando que o Brasil regrediu 20 anos nas taxas de abandono e de evasão escolar. Com a pandemia e sem uma coordenação nacional dos 3 níveis de governo, a avaliação do Unicef é que a desigualdade na educação brasileira fica ainda pior e que, se não houver realmente tomadas de ações, a coisa ainda vai piorar. É uma geração de jovens que vai sair ainda muito mais prejudicada, porque muitos aí podem não retornar. As autoridades em educação precisam manter um esforço de estimular o retorno desses jovens à sala de aula. Claro, isso depois das condições sanitárias
para que haja segurança no retorno à retomada das aulas, e a gente vê claramente essa desigualdade nesse momento, quando, por exemplo, as escolas particulares já estão retomando as suas atividades, enquanto a escola pública, Luzenor, continua mantendo uma parcela considerável de alunos fora da sala de aula. São 7h30. Ganhou repercussão nacional uma solenidade comandada pelo deputado federal Domingos Neto em Itauá, com prefeitos de vários municípios do Ceará para entrega de tratores adquiridos com recursos do orçamento da União. Domingos Neto exerce o segundo mandato de deputado federal e trabalha para ser o parlamentar mais votado em 2022. As informações com Carlos Silva. O deputado federal Domingos Neto, do PSD, ganhou o noticiário nacional nesta segunda-feira com a entrega de retroescavadeiras, pás carregadeiras, motoniveladoras e escavadeiras hidráulicas adquiridas com os recursos do orçamento da União para os municípios onde tem bases políticas. Uma reportagem do jornal O Globo cita que Domingos Neto levou a Tauá prefeitos de pelo menos 30 cidades para a solenidade de distribuição dos equipamentos que são adquiridos por meio de recursos destinados à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf, e compõem o chamado Orçamento Paralelo. Como relator do Orçamento da União de 2020, Domingos direcionou as verbas e ganhou poder para definir, a exemplo de outros parlamentares, o destino dos recursos que, conforme a reportagem, chegam a 75 milhões de reais. A expressão orçamento paralelo surgiu porque o grande volume de verbas não sai do orçamento oficial, que tem emenda parlamentar individual no valor de 16,3 milhões de reais. Domingos, que exerce o segundo mandato, demonstra força e quer que 2022 chegar a Brasília com a maior votação entre os 22 representantes do Ceará na Câmara Federal. Com informações dos bastidores políticos para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. O deputado federal Domingos Neto fez questão de registrar pelas redes sociais, jornalista Beto Almeida, essa solenidade que atraiu a atenção de prefeitos de várias cidades do Ceará, com a simbologia de receber a chave de um trator, de uma máquina retroescavadeira e de outros equipamentos adquiridos por meio de recursos de emendas ao orçamento da União. Domingos Neto, que tem proximidade com o governo federal, hoje é um dos parlamentares do Ceará mais próximos ao Palácio do Planalto, teve também essa influência no orçamento da União quando foi relator e definiu com os colegas parlamentares os rumos que deveriam ser dados a muitos recursos do orçamento da União. E agora ele colhe frutos dessa história, ganhando essa projeção e trabalhando para ser o deputado federal mais votado em 2022 entre os 22 representantes do Ceará em Brasília. A argumentação do deputado Domingos Neto, Luzenor, é de que não há irregularidades. Ele diz, olha, isso representa apenas o esforço dele enquanto parlamentar para trazer recursos para suas bases eleitorais. Do ponto de vista do discurso, realmente ele não está errado. O parlamentar, ele tem que lutar por mais verba, ele tem que lutar por mais recursos, ele tem que trazer benefícios para o seu estado, para a sua base eleitoral. É a partir desse formato, vamos dizer assim, de atuação parlamentar, que ele mede o seu desempenho, que ele é avaliado pelos eleitores. Qual é o questionamento, qual é o tom que se tenta dar, por exemplo, a esta distribuição de tratores? Foram pelo menos 31 máquinas agrícolas, né, distribuídas na cidade de Itauá, que ela centralizou ali a entrega desse material, dessas máquinas que foram compradas por meio da Codevasf, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, e entregues na semana passada em Itauá e que ganhou repercussão. É porque Itauá é reduto eleitoral do deputado Domingos Neto. E não à toa, Itauá, ele que foi relator do orçamento de 2020, tá certo?
Tauá é citada como a cidade que foi mais beneficiada pelo repasse de recursos, tá certo? No ano passado foram 110 milhões e 300 mil reais que o relator geral do orçamento, que não por acaso é o deputado federal Domingos Neto, reservou para a cidade que é gerenciada, que é administrada pela mãe dele, a atual prefeita Patrícia Aguiar. E então, o que isso... E por que isso... E nesse registro aí, Beto Almeida, dizer o seguinte: em Tauá, com tanto dinheiro, em todos os lugares, em qualquer rua, é possível ver a presença de obras com recursos do governo federal. Afinal, é uma montanha de recursos mesmo, do ponto de vista proporcional, talvez seja até um dos maiores valores per capita entre as 5.568 cidades brasileiras. É exatamente isso. Então, mas qual é, para além disso, Luciano, qual é o grande questionamento? É que esses recursos que chegaram a Tauá, eles não chegaram por meio daquela inclusão de emendas tradicionais, as emendas parlamentares, as emendas de bancada, segundo foi colocado e está sendo questionado, inclusive, em uma apuração do Tribunal de Contas da União. Esses recursos teriam sido direcionados num valor global de mais de 3 bilhões de reais, numa espécie de orçamento paralelo que foi definido a portas trancadas, como se diz, e que não foi distribuído de forma igualitária para todos os parlamentares, mas apenas para aqueles que hoje são simpatizantes ao governo Bolsonaro. E por que isso foi feito exatamente, Luciano? Lá no ano passado, em 2020, já em dezembro, que foi exatamente, Luciano, prévias da disputa pela presidência da Câmara e do Senado. Então o que se entendeu é que o governo montou esse esquema de orçamento paralelo para a compra de apoio parlamentar, garantindo assim a eleição dos 2 presidentes das casas que são hoje aliados do presidente Bolsonaro. E nisso, o Domingos Neto, como relator geral do orçamento, ele tem, dentro das prioridades, essa condição de definir as emendas do relator. É claro que isso acabou beneficiando e muito Tauá. Daí a repercussão que isso tem gerado na mídia. E no contexto da disputa pelas eleições de 2022, jornalista Beto Almeida, os aliados do presidente Jair Bolsonaro esperam desdobramentos da briga interna no Patriota, que realizou nesta segunda-feira uma nova convenção, mas as divergências internas não foram superadas. Carlos Silva chega agora com essas informações. Mergulhado nas articulações políticas para montar uma ampla base partidária para enfrentar a disputa pela reeleição em 2022, o presidente Jair Bolsonaro trabalha para se filiar ao Patriota, mas não quer contratempos para desembarcar na sigla. Conscientes da necessidade dessa calmaria, os dirigentes do Patriota comandaram nesta segunda-feira uma nova convenção para superar os conflitos internos. O senador Flávio Bolsonaro, de acordo com reportagem do jornal o Globo, que foi à cidade de Barrinha, no estado de São Paulo, onde funciona a sede do Patriota, para prestigiar a convenção da agremiação e deixar o recado sobre a tranquilidade que o presidente Jair Bolsonaro precisa para se filiar à sigla. Essa tranquilidade, segundo o senador, é para o presidente fechar alianças nos estados, mas que não pode se filiar a um partido se não tiver segurança jurídica. A semana, como destacou nesse domingo o site Ceará Agora, tem como uma das principais agendas políticas a definição dos rumos partidários do presidente Jair Bolsonaro. As negociações com o Patriota avançaram, mas na última sexta-feira a sigla foi comunicada por cartório de Brasília que precisava apresentar em 30 dias documentos para comprovar mudanças realizadas no estatuto do partido na última convenção. Com informações dos bastidores políticos para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. A definição sobre o novo rumo partidário do presidente Jair Bolsonaro tem reflexos diretos na política do Ceará,
porque aqui os aliados do Palácio do Planalto querem também acompanhar no mesmo caminho partidário o presidente da República. Agora, depois de tudo que o Carlos Silva falou, jornalista Beto Almeida, ao final da tarde dessa segunda-feira, melhor dizendo, surgiu um fato novo. O secretário-geral do Patriota, Jocelino Braga, denunciou que mais uma vez houve um verdadeiro festival de fraudes e anunciou que entrará na justiça para questionar a validade das convenções, tanto da convenção do dia 31 de maio, quanto dessa convenção dessa segunda-feira, questionar a validade dessa convenção. Ou seja, para os aliados do presidente Jair Bolsonaro, para o próprio presidente Jair Bolsonaro, há insegurança jurídica para desembarcar no Patriota. Olha, Luciano, foi realizada uma nova convenção, como você disse ontem, aprovou-se mais uma vez mudanças no estatuto, mas apesar desse resultado, uma ala da sigla do Patriotas continua contestando essa votação e diz que vai novamente à justiça. E aí, o filho mais velho, número 1, né, o 01 do presidente Bolsonaro, que é o senador Flávio Bolsonaro, diz que o partido, o Bolsonaro não quer atropelar ninguém, não quer cortar a cabeça, mas precisa de segurança jurídica. Pelo jeito, é tudo que ele não tem até esse momento. E você diz uma coisa, como é que ele vai poder ampliar a entrada de mais filiados, de aliados no Patriota desse jeito? Qual é a segurança que os aliados do presidente Bolsonaro vão ter, por exemplo, nos estados, de aderir a um partido que já começa com essa briga toda gerada por essa insegurança, por esses questionamentos feitos? É uma situação realmente que deixa o presidente Bolsonaro, eu diria, numa questão de saia justa. A insegurança jurídica aí, ela é real. E se isso, dependendo do que for mais adiante, der algum resultado negativo? E o próprio senador Flávio Bolsonaro foi claro, jornalista Beto Almeida, que o presidente precisa de tranquilidade para se filiar ao novo partido. Nesse caso, as negociações estão avançadas com o Patriota, embora existam esses contratempos, mas na linguagem do senador Flávio Bolsonaro, é preciso essa segurança jurídica para as alianças nos estados serem construídas e a base ser consolidada para a reeleição em 2022. Por enquanto, é tudo que ele não tem, é tranquilidade, né, no partido, nesse novo partido. Mas, em se tratando de Bolsonaro, também isso também não chega a ser exatamente uma novidade, né? São 7h42, já na reta final do bate-papo político e também no campo político e partidário. O jornalista Beto Almeida, a Executiva Nacional do DEM decidiu, na noite dessa segunda-feira, expulsar dos quadros do partido o ex-presidente da Câmara, deputado federal Rodrigo Maia. O Rodrigo já havia pedido ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, a desfiliação do DEM, e esse pedido foi feito para que ele, Rodrigo, não sofresse sanção, como, por exemplo, perda de mandato no caso de sair do DEM sem o aval da Justiça Eleitoral. Foi uma nota curta, dizendo apenas o seguinte, que o então presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, cometeu uma infração disciplinar. O resultado, o acordo, Luciano, é muito bom para o Rodrigo Maia, como você disse, evita com que ele perca o mandato, tá certo? Ele foi expulso, sendo expulso do partido, ele tem direito a ir buscar uma nova filiação, uma nova casa partidária, que é exatamente isso que ele quer. E onde é que começou? E explicar, antes que você continue, para os nossos ouvintes internautas, jornalista Beto Almeida, que a legislação eleitoral considera que o mandato parlamentar, vereador, deputado estadual e deputado federal, pertence ao partido. Ao partido. Quando há uma desfiliação por conta própria de quem foi eleito por determinada sigla, esse parlamentar, vereador, vereadora, deputado estadual ou federal, corre o risco de perder o mandato se ignorar essa legislação. Daí o Rodrigo Maia ter ido ao TSE para comunicar as razões que o levaram a pedir a desfiliação do partido. O DEM, já sabendo de antemão dessa manifestação, decidiu expulsar o Rodrigo Maia. É bom que se diga que esse racha, esse embate aí do Rodrigo Maia com o ACM Neto começou exatamente naquele período da sucessão para a presidência da Câmara dos Deputados, porque o DEM se dividiu, rachou e no final das contas optou pelo apoio ao atual presidente, que é o Arthur Lira,
contrariando uma decisão, ou pelo menos um acordo que o Maia vinha se costurando de apoiar um candidato de oposição ao presidente Bolsonaro. E aí tudo azedou. Ele chegou a chamar o ACM Neto de baixinho mau caráter, viu? Foi duro. Essa foi apenas uma das expressões usadas pelo ACM Neto. São 7 horas e 44 minutos, pois não, Beto? A gente já tá terminando? Já estamos terminando aqui. Olha, eu só queria... De água na boca aqui, então, Beto. Então pronto, eu queria comentar com isso, rapaz, porque olha, os nossos ouvintes podem não ter a ideia do que é que nós vamos mostrar aqui, mas... Olha, o Jean, rapaz... Já estamos mostrando para quem nos acompanha pelas redes sociais. Nosso amigo Jean de Aratuba. Ceará agora. Está mandando, e eu, nas nossas redes sociais, quem nos acompanha, o Alerta Geral aí, pode ver essa beleza de imagens, canjica, pamonha, isso daí, Só falta o forró, cadê Só o forró do Marcos Furlan? Rapaz, o Jean mandou isso ontem à noite pra mim, eu digo, rapaz, Jean, isso aí eu vou dizer uma provocação que você tá fazendo. É uma provocação, porque apenas mandou a foto da pamonha, da canjica, do milho verde, cadê a pamonha? É uma foto bonita, que dá água na boca. O velho que faz o café pela manhã no Acorda Ceará, Beto, fica doido pra comer uma pamonha. Aí quem não fica, né? E eu digo mais, isso olha daí, olha aí, muito pra bem, encerrar bem aí sim, pra o encerrar, bate-papo o nosso bate-papo tá beleza. Isso daí, Luciano, representa exatamente o significado do mês de junho para nós nordestinos. Não tem coisa melhor do que no mês de junho, do que essas comidas e um bom forró. Infelizmente a gente não tem as quadrilhas, mas nós temos ainda como manter essa tradição, eu diria milenar nossa, que é essa maravilhosa culinária. E aqui nos estúdios do Jornal Alerta Geral estamos pelo menos degustando essa pamonha pelas fotos. Excelente, Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo Político. A você, ouvinte internauta, a você, Beto Almeida, uma boa terça-feira. Um bom dia a todos e até amanhã.